Olá, graça e paz, tudo bem? Você está com medo? O medo parece que está reinando nos dias de hoje, na nossa atual conjuntura, e eu estou aqui para dissuadi-lo deste sentimento, para dizer, não tenha medo. Mas quem sou eu? Por isso não quero trazer aqui a minha opinião ou a minha palavra, e sim a palavra de Deus, o Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que não muda, do Deus que honra a sua palavra. Vou ler com você o texto do profeta Isaías, no capítulo 43, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu santo, o santo de Israel, o teu Salvador. Dei a Etiópia e o Egito em teu resgate, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Irmãos, o profeta Isaías, ele atuou no período dos reis Josias, Jotão, Acais e Ezequias. Viveu grandes histórias, um período de muita turbulência, a iminência do exílio, o exílio babilônico. Bem, e nesse contexto, ele vem e diz para Israel, consolando, trazendo alento, dizendo uma palavra que eles não deveriam temer. Mas por que ele fala isso? É porque havia motivos reais para o medo. Havia a iminência de um ataque e o exílio de fato aconteceu, a deportação veio, aqueles temores, de certa forma, se concretizaram. Havia razões humanas, físicas, para o medo. Mas aí o Senhor vem e, por meio do seu profeta, diz: não temas. Eu disse no início da minha colocação aqui, quem sou eu para dizer, para você não ter medo? Agora, Deus, ele se apresenta aqui. Ele diz: por que as pessoas deveriam crer? Ele diz: olha, eu sou o Senhor que te remi. Não temas, ó Jacó, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que você precisa, aquele que está presente. Sabe por que você não deve ter medo? Porque eu não devo ter medo? A primeira colocação que nós vemos aqui é que ele diz: eu te criei, eu te formei. Irmãos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos formou, Deus nos criou, Deus, ele trabalhou na nossa vida. Nós somos imagens e semelhança dele. A segunda colocação que nós vemos aqui nesse texto é que, além de ser o Deus que criou, ele é o Deus que redime. Eu te remi. Eu te remi. Redenção é um conceito muito caro, muito elevado para todos nós que somos cristãos. Deus é o Deus que redime Israel, que tira Israel do Egito, que liberta o seu povo com mãos fortes,
É o Deus que posteriormente liberta Judá do cativeiro, usando ali a instrumentalidade de Ciro. Deus é o Deus que nos redime em Jesus Cristo, nos transportando das trevas para a luz. Ele é o nosso resgatador, Ele é aquele que pagou o preço pela minha vida. Eu te remi, eu te criei, eu te remi e eu te conheço. Deus nos conhece. Ele diz: chamei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Nós poderíamos colocar nessa sentença: não temas, ó Jacó, o meu nome, o seu nome, porque é assim que Deus nos trata. E quando ele fala chamei-te pelo teu nome, ele mostra que nos conhece, que sabe a nossa identidade, que sabe a nossa estrutura, que conhece as nossas fraquezas, que conhece os nossos temores. Chamei-te pelo teu nome. Algumas vezes, quando alguém fala algo de nós que nós não gostamos, que talvez não seja verídico, uma acusação descabida, nós às vezes retrucamos assim: você não me conhece, você não me conhece. E às vezes as pessoas não nos conhecem mesmo. Ou então, quando somos criticados, temos uma palavra na ponta da língua e dizemos assim: olha, você não sabe o que eu estou passando. E é verdade, as pessoas, por mais próximas que estejam de nós, não nos conhecem exaustivamente, não nos conhecem por dentro. Talvez seja bom lembrar aqui o que Deus disse para Samuel a respeito de Eliabes: não escolhi, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência, Deus vê o coração. Mas Deus pode dizer: eu te conheço. Quando a gente diz assim: você não sabe o que eu estou passando, Deus diz: eu sei sim. Você não sabe o que eu estou sentindo, Ele diz: eu sei, eu te conheço. É porque Ele nos criou, é porque Ele nos redimiu, pagou um preço alto pela nossa vida, e sabe quando nós valemos, nós temos um grande valor para Ele. É porque Ele nos conhece que nós não precisamos ter medo. E por último, é porque Ele está conosco. Ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ele é o nosso Deus. Água e fogo aqui sintetizam, simboliza as aflições, as lutas pelas quais nós passamos ou podemos passar, mas nelas seremos conduzidos por Deus. Israel passou pelo Mar Vermelho e Miriam cantou lá do outro lado, de júbilo, de alegria. O exército de Faraó foi afundado, submergido naquelas águas. Nós passamos porque Deus está conosco. O apóstolo Pedro, quando naquela tempestade viu Jesus andar sobre o mar, andou com ele, mesmo quando começou a afundar. O Senhor Jesus segurou nas suas mãos. Pelas águas o Senhor está conosco. Quando passamos pelo fogo, a chama não arderá. Faz-nos lembrar os amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor erigiu, levantou aquela estátua, aquele ídolo, aquele Deus, para que adorassem, e eles não adoraram. Foram submetidos a um teste, a uma segunda chance, e eles disseram assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, ó Rei, Ele nos livrará. Mas fique sabendo que não adoraremos a imagem que levantaste. E eles foram lançados à fornalha, aquecida 7 vezes mais,
a ponto daqueles que o jogaram serem queimados, como relata a Escritura. Mas com eles caminhavam dentro do fogo um quarto homem. Jesus estava ali, o Senhor estava ali, e eles saíram sem que houvesse nenhuma queimadura, nem os fios dos seus cabelos estavam chamuscados, porque o Senhor estava com eles. Veja que eles não tinham nenhuma promessa que não se queimariam, mas eles sabiam que se Deus quisesse, Deus podia. Talvez você pergunte: pastor, então quer dizer que eu não vou pegar esse negócio aí não? Não disse que você não vai pegar esse negócio aí não. Eu disse que se você passar pelas águas, você não vai afundar. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti, porque o Senhor está contigo. E eles não estavam preocupados com a vida. O mais importante era a presença do Senhor. Como diz o Salmo 23, no versículo de número 4, quando passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque mesmo passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Então quer dizer, pastor, se eu pegar esse negócio aí, eu não vou morrer. Não disse que você não vai morrer. Eu disse que o Senhor está contigo, que a sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Eu não se espante não, a sua morte também. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A presença de Deus faz nos dar confiança, irmãos. A palavra não mudou, a Bíblia não mudou e Deus não mudou. O Salmo de número 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os opressores e meus inimigos se levantam, os meus inimigos, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Os exércitos podem se levantar, nós não temos promessa que não sofreremos esse tipo de cerco, de sítio. A guerra pode estourar. A gente está numa guerra aí contra esse negócio, mas o Senhor está conosco. O Salmo 25, ele continua na minha Bíblia, continua na sua também. Que no Senhor, como ao redor de Jerusalém estão os montes, o Senhor está ao redor do seu povo. O Senhor continua lá ao nosso redor. O Senhor continua sendo a nossa força. O Senhor continua sendo o nosso protetor. O anjo do Senhor continua acampando ao redor daqueles que o temem e os livram. Apesar de todas as lutas e adversidades, nós podemos ainda confiar. Creia nisso. Creia que Deus está contigo. Ele é a nossa segurança. Por que você não deve ter medo? Porque Deus te criou. Isso significa que Ele conhece toda a sua estrutura. Ele sabe das suas limitações físicas. Porque Ele te remiu. Ele te comprou. E a gente só compra aquilo que a gente dá valor. Deus te dá valor, meu irmão. Porque você não deve temer? Porque Ele te conhece. Ele sabe até onde você pode aguentar. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe o que vai no seu coração, nos seus pensamentos. E porque Ele está contigo. Não temas. Deus é por nós. Quem será contra nós? Descansa nele. Até mais.